esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e é muito importante a pessoa lembrar assim que ela é importante, porque quando a gente é importante, a gente é cuidadoso com tudo, porque a gente passa a ser uma referência. Na nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim que, além de ser importante na vida de matéria grosseira, ela tem que lembrar que ela tem que tornar-se importante na sua vida interna. Esse cultivo da importância. Independente de ter pessoas nas proximidades ou não ter, a pessoa tem que sempre comportar-se com importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Terceiro Mandamento: santificarás o dia de descanso. Terceiro mandamento é muito importante, porque nós sabemos assim que a pessoa pode ir numa igreja, num templo, mas o sacerdote não vai santificar o dia de descanso dela. Ela é que tem que santificar o dia de descanso. Essa orientação, esse conselho que o Criador nos possibilitou, é justamente porque nós vamos ter que fazer uma referência dos dias anteriores que nós caminhamos. E é bom a pessoa ir lembrando assim, os dias mais próximos, fica fácil da pessoa lembrar dos acontecimentos. Quando vai passando muito tempo, nós vamos esquecendo. Esquecemos o que falamos, esquecemos aquilo que recebemos. A referência é essa. O 7º dia da semana é para a pessoa refletir sobre como ela está caminhando. Que é aquela maneira bem importante assim. Temos o nosso trabalho que nos possibilita sobrevivência. Então, no dia do descanso do nosso trabalho, nós temos que fazer essa reflexão. E a pessoa tem que lembrar assim, que não adianta ela ir a lugares. E que tem um ensino muito importante que fala assim, que a pessoa precisa de fechar a porta do seu quarto quando ela quer alguma coisa para ela. Nós temos que lembrarmos que nós temos que ver o que nós queremos para nós. Fazer a diferença das coisas de matéria grosseira. Porque se nós fazemos um movimento no nosso dia a dia, no nosso trabalho, sempre teremos o trabalho. E que nós estamos sempre envoltos com as coisas de matéria grosseira. Mais um benefício para o filho, é mais uma veste para mim, é mais um passeio que eu quero realizar. É mais uma joia que eu quero comprar, é sempre para a matéria grosseira. Nós temos que lembrarmos que quando nós acordamos de madrugada, e que não está relacionado à idade da pessoa, porque a criança acorda de madrugada e ela vai para a cama dos pais. Os adultos também acordam de madrugada, que não está relacionado à época da vida daquele adulto. Muitas vezes acorda de uma maneira que é como se já estivesse no horário de levantar. E muitas outras vezes ele acorda com um procedimento diferente com o seu corpo. Muitas vezes o coração até é disparado. Então o que acontece? A nossa vida não é só na matéria grosseira. Nós temos a vida na matéria fina, que é aquela condição muito importante que nós esquecemos. Nós fazemos as coisas para ser visto, nós esquecemos da intenção que nós estamos fazendo. Então, na matéria fina, nós vamos colher a intenção. Santificarás o dia do Senhor. Quer dizer que nós vamos organizando dentro de nós a nossa intenção, o nosso procedimento, as nossas vontades. Quando nós procuramos fazer esse comportamento de ir observando como nós estamos caminhando, vai acontecendo uma coisa bem importante. Nós sabemos assim que uma moradia, quando é feita uma limpeza, nós sabemos que tira os móveis do lugar. Então, no momento daquela arrumação, apresenta-se com mais transtorno, que é bem importante assim, que é comum a gente chegar na hora da arrumação e ver que a cadeira está sobre a mesa. Então, aqueles que têm a prática de fazer esse tipo de trabalho vão fazendo assim, vão mudando tudo de lugar. Quando nós desenvolvemos a prática
de fazer uma reflexão de como estamos caminhando, nós vamos limpando dentro de nós. Vai tendo uma força que nós vamos compreendendo como nós estávamos vivendo, como nós estamos vivendo e como nós estamos pretendendo viver. Com a limpeza dentro de nós, porque vai limpando, porque nós vamos recebendo uma força que vai vindo um comportamento anterior que nós tivemos, uma fala que nós tivemos, uma fala que nós ouvimos, que mexeu dentro de nós. Nós vamos recebendo uma força de convivendo com tudo isso. Com tudo isso organizado, é a mesma coisa daquela moradia. Começa a ficar melhor. Então a pessoa abre a gaveta, vê que agora está mais organizado, faz uma outra função e sente bem naquela moradia que agora se encontra com todas as coisas organizadas, limpas. Então essa limpeza também dentro de nós existe. É físico, isso é verdadeiro. Então a pessoa começa a ver o que ela precisa para a sua vida. Então é bem importante, porque normalmente na nossa vida de matéria grosseira, a pessoa tem um objeto e ela fez esforço para ter aquilo, depois ela agora quer ter outro. Então fica fácil assim de observar colecionadores. Independente do que ele está colecionando, sempre tem mais um, mais outro, mais um. Na sequência dos anos, aquilo vira um problema. Então, na nossa vida interna, nós vamos vendo o que é bom para a minha vida. Qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo para ter aquilo que vai ser útil. A diferença da vida interna é bem simples assim. Na vida externa, fica como aquele colecionador, tendo sempre mais uma espécie. Mas na vida interna, a pessoa vai tendo uma clareza. Com isso, ela vai ficando de agrado com o Criador, porque nós vamos caminhando na nossa vida externa com os auxílios dos ensinos do livro Na Luz da Verdade e nós vamos organizando e vendo o que nós precisamos. É uma condição bem importante assim. O que é útil para a minha vida? O trabalho de todos os dias, para que eu tenha aquela condição de organizar a minha vida de matéria grosseira, esse trabalho eu preciso, cada um precisa, porque fica uma bênção na vida da pessoa, desenvolver bem essas funções, essas qualificações. Então aquele que recebe o nosso trabalho de matéria grosseira fica feliz, porque ficou tudo organizado e ele sente bem. Quando a pessoa faz uma função boa, aqueles que recebem a função ficam felizes. E aquele que fez a função fica feliz com a felicidade do outro, porque aquele que recebeu a função sabe também que ele vai propagar aquele trabalho. Então, independente da pessoa, nós vamos confirmando assim durante a vida que aqueles que fazem trabalhos bons e que cultivam pensamentos bons, a vida daquela pessoa sempre vai dando certo. Isso é bem importante a gente ir fazendo esse trabalho do terceiro mandamento para ir confirmando que a vida passa a ser um presente. As coisas que ele passa a ter, que ele tem necessidade, entra na sua vida como se fosse um presente. As informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade e a maneira que ele vai assimilando aquelas informações. Ele vai confirmando que são presentes para ter tido aquele instante de lucidez e compreender aquela palavra. Então, o terceiro mandamento é esta condição bem importante, é esse conselho que o Criador nos possibilita. A orientação para uma pessoa ser feliz é caminhar em direção à luz. Não é de qualquer maneira, porque se nós observarmos assim a vida dos nossos pais, dos nossos ascendentes, dos conhecidos dos nossos pais, durante uma fase teve muitas responsabilidades, mas mesmo tendo aquelas responsabilidades, ele sempre teve tempo para ele. Então essa organização do terceiro mandamento é para a vida toda.
E aqueles que não fizeram um trabalho de organizar-se, de observar como ele se encontra caminhando, então acontece uma coisa bem importante. Com a orientação de como está caminhando, ele vai caminhando para a luz, que tudo vai dando certo. Com o descuido, não verificando do jeito que está caminhando, ele vai caminhando também para o precipício, vai caminhando para a decadência. Independente se ele tem muito recurso financeiro ou se não tem recurso financeiro. Isso é bem importante a gente lembrar assim, que a nossa vida interna não está relacionada a ter recurso financeiro, não está relacionado a não ter recurso financeiro. Essa diferença que nós precisamos de fazer, seguir os conselhos que o Criador nos possibilitou, nos possibilitando assim, fazendo essa observação, que uma pessoa fica parada na sua vida um tempo. Fica bem interessante. Se a criança está atrasada um pouco no seu desenvolvimento, do seu andar, do seu jeito de usar o centro motor, de nascer os seus dentinhos, aqueles que são responsáveis e os conhecidos desses que são responsáveis por aquela criança ficam incomodados. Tecem referência de profissionais que podem auxiliar aquela criança. Na fase de adulto, de amadurecido, é a mesma coisa. Nós tínhamos que fazer esse trabalho de ver como nós nos encontramos. E é bem interessante, porque muitas vezes um adulto percebe o comportamento do outro e vê que aquele comportamento não está certo. Fala assim que já falou, ele não ouve. Então é bem interessante. Então se já falou, a pessoa não ouve e ela continua comportando assim, então aquele adulto que encontra nas proximidades desse que está comportando de maneira que está indo para o precipício, ele tem que apartar. Ele tem que distanciar, porque fica bem fácil assim. Se a pessoa sabe nadar muito bem e ela tem uma condição física, ela pode entrar na água para auxiliar aquele que está afogando. Se ela não sabe nadar, se ela quer fazer esse trabalho de auxiliar o outro, ela é afogada junto com aquele que estava afogando. Isso é bem interessante a gente ir observando que na vida não tem determinadas coisas que fala assim que eu tenho boa vontade. É prático, é físico, uma condição verdadeira que a pessoa precisa de desenvolver. Para a pessoa ter paz dentro dela, a primeira coisa que ela tem que ter é o conhecimento dos ensinos. E é bem importante a pessoa ter esse cuidado, porque quando a gente vai estudando o livro Na Luz da Verdade, a gente vai confirmando assim, que muitas vezes uma palavra dá uma importância de uma grandiosidade naquele texto que está sendo lido. Apresenta uma significação muito ampla. E a gente vai confirmando assim, que à medida que vamos tendo um aprofundamento, então, dentro de nós, vai tendo um aumento de clareza dos ensinos. Então, o esforço para a pessoa assimilar direito os ensinos é através dos anos, porque através dos anos nós fomos aceitando o que nos apresentam. No caso dos 10 mandamentos, fica bem fácil assim, que enquanto a pessoa está nas escolas, e que ela precisa daquela referência, que vão perguntar a ela sobre os 10 mandamentos, ela sabe. Mas quando ela sai da escola, e que agora está na vida, e que ela não será mais questionada, ela põe no esquecimento. E é bem grave, porque quando nós chegamos nessa terra, as nossas mães, de uma maneira geral, anteriormente era assim, recebia orientação e fazia tipos de orientação para que aquela criança viesse bem. Isso é físico. Depois nós vemos assim que aqueles tutores sempre levam aquela criança nas igrejas, nas escolas, para aquela criança ter informação diferente. Depois nós vemos assim a vida do nosso avô,
que procurava as igrejas, os templos, para orientar-se, para organizar-se, porque ele sabia que o tempo dele na matéria grosseira não era mais um tempo longo e que ele então ia fazer o passamento. No período de criança, depois na velhice, nós procuramos orientar sobre os ensinos. No meio da nossa vida, na fase de amadurecido, que nos encontramos com o vigor físico, não precisamos. E se nós observarmos, aquele que está acordando de madrugada é porque dentro dele não está de acordo o jeito que ele está vivendo. Então o anseio que ele tem agora para o seu espírito precisa de ser organizado. É por isso que o Criador nos possibilitou o terceiro mandamento, para que nós refletíssemos como nós estamos caminhando, o nosso propósito, qual é o meu objetivo. Isso é bem importante a gente lembrar assim. Se acordou de madrugada, se acordou com o pescoço duro, é isso. Durante o período do sono, veio o esclarecimento daquilo que ele precisava e ele não está fazendo o caminho que o seu espírito precisa. Porque a natureza do espírito é uma natureza superior. Se nós possibilitamos ter o conhecimento do livro na luz da verdade, ter o conhecimento das leis, que os 10 mandamentos são leis. Porque se a pessoa não caminhou para cima, para o paraíso, ela vai caminhar para a decadência, para as regiões que não têm luminosidade. Então é uma lei. Essa lei, dentro de nós, tem o espírito que tem vontade de voltar para a pátria do espírito. Então nós não estamos possibilitando. E aquela referência bem importante que é na alegria, na compreensão ou no sofrimento. Porque quando uma pessoa tem um machucado, ela tem uma transformação dentro dela. O jeito que ela era, o ímpeto, a maneira que ela procedia, ela muda. Quer dizer que aquele jeito não está possibilitando que ela continua com aquilo que ela pretendia. A falta de polidez no trato com terceiros. Ela tem a transformação. Quando nós usamos do terceiro mandamento, fazendo essa reflexão, não precisamos de passar pelo sofrimento. É físico e é verdadeiro. Não teremos a necessidade de passar por um sofrimento para ter a lucidez. Podemos ter a lucidez na alegria, pois se tem a referência ou na alegria ou na dor. Aquele que tem um conhecimento de como são as pessoas, que trabalham com pessoas, sabe assim que é muito sofrido, porque a pessoa envelhece, a pessoa sofre. Então nós não podemos sofrer. Se tem a possibilidade de ter a alegria, a evolução na alegria, então vamos trabalhar sempre para que tenhamos a evolução na alegria. Então a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer o trabalho, porque quando vai numa igreja, num templo, numa mesquita, dificilmente uma pessoa chega em casa e estuda aquilo que foi falado. Quer dizer que nós vamos e cumprimos uma tradição. Não santificamos o terceiro mandamento, santificarás o dia do Senhor, não santificamos. Indo a lugares não é uma santificação, porque se tem a referência de fechar a porta do nosso quarto, então quer dizer assim, a pessoa não está fazendo aquilo que ela precisa, porque ela tem que ir caminhando e observando como ela se encontra. Santificar o dia do Senhor pode ser na moradia, junto à natureza, conforme for melhor para aquela pessoa. Mas ela tem que arrumar esse tempo para ter esse alinhamento. Essa condição interna é somente a própria pessoa. Quando uma pessoa fala para outra o que está acontecendo, o que ela anda pensando, o jeito que ela está comportando, o jeito que ela mudou. Então ela mudou dentro dela. Aquele que tem um conhecimento fala, e então aquele que teve a mudança confirma que ela está tendo essa mudança realmente. Agora o que está ocasionando dentro dela para que ela agora tenha essa mudança? Porque muitas vezes a pessoa tem uma mudança na sua aparência física,
do jeito que ela está comportando, vestindo, o penteado do seu cabelo. Então ela se encontra numa condição de vivendo o passado. Agora, para viver o passado, precisa de ter a força do livro Na Luz da Verdade. Não é somente vivendo o passado de uma coisa que ela julga que foi bom para aquela época. Muitas vezes não foi, mas como a pessoa não caminhou na sua vida, do seu dia a dia, ela pode já ter feito na matéria grosseira muitas conquistas materiais, mas dentro dela, ela não caminhou, pois agora ela está querendo algo que já tem décadas que ela teve aquela vivência. E aquele que a conhece fala assim, mas naquele período foi muito sofrido. Então a pessoa acha que aquilo ainda é bom. E aquele sofrimento que ela teve, aquela pessoa, muitas vezes não foi pior, porque teve interferências de outras pessoas para que aquilo não acentuasse. Na nossa vida interna é bem interessante, porque nós convivemos com duas normas de tempo. Se nós temos a capacidade de voltarmos quando éramos criança, quando tínhamos 10 anos, 8 anos, 15 anos, acontece uma coisa bem importante. Nossa norma de tempo dentro de nós é numa espiral, porque também eu faço uma progressão do que vai acontecer o ano que vem. Então eu vou realizar aquele passeio, aquelas pessoas vão vir para a minha moradia. Então quer dizer assim, que eu vou lá na frente, assim como eu vou lá atrás. Para ir para trás do meu passado, é com o livro Na Luz da Verdade, que é a condição do terceiro mandamento, que é refletindo sobre a vida que eu tive no período anterior. Se eu descuido, eu entro naquela condição de saudosismo. E aquelas pessoas que têm essa condição de serem saudosas do seu passado, mesmo o passado não tendo sido bom, o ambiente de trabalho hostil, o relacionamento muito difícil e muitas outras dificuldades com a família, então a pessoa esqueceu. O que acontece? Vem o sofrimento. Isso é físico. Porque se ela não aprendeu e agora ela não evoluiu, porque ela não estudou o livro Na Luz da Verdade, ela está voltando naquela condição de ter que viver o passado, sofrimento. E é bem grave assim. Por isso que muitas pessoas entorpecem de todas as maneiras. Então o que vai acontecendo? Vai diminuindo a lucidez e a vida da pessoa vai para o precipício, porque agora ela não tem lucidez, não tem aquela condição que precisa de ter a força, a coragem, a determinação para poder romper a fase anterior. Então a bondade do Criador nos possibilitando o terceiro mandamento e nos possibilitando esta condição bem importante assim, que santificarás o dia de descanso, eu é que tenho que santificar o meu dia de descanso, eu é que tenho que fazer essa reflexão, eu é que tenho que parar para ver se esse trabalho que eu tenho está bom, se o jeito que eu comporto na minha moradia está bom, se o jeito que eu sou está bom, como é que eu me encontro apresentando na vida. Essa condição assim, esse auxílio, me impossibilitar que eu me veja, como é que eu me encontro, qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo. A bondade do Criador é assim, nos orientando. Cada um observa a bondade que o Criador nos possibilita. Fica bem fácil assim de observar no caso de um plantio. Então nós sabemos assim que a pessoa coloca um grão de milho, nasce uma espiga. E se nós contarmos ali naquela espiga quantos grãos tem, então nós vamos contar assim, talvez centenas de grãos em um grão que foi colocado. Então essa bondade do Criador é infinita em relação do jeito que nós somos, do jeito da nossa bondade, porque dificilmente tem uma bondade que a pessoa acha que ela precisa de ser reconhecida por essa bondade. E é bem grave assim. Então nós tínhamos que nos dedicarmos mais tempo para ver como é que nós somos e como é que nós precisamos de continuar sendo.
Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio. O terceiro mandamento é assim: santificarás o dia de descanso. Então eu preciso de refletir sobre os dias anteriores que eu tive o comportamento, a finalidade do meu comportamento e a intenção que eu tive com o meu comportamento. Isso é bem interessante, porque no caso de muitas crianças, quando ela tem um comportamento bom, ela também aproveita disso para fazer os pedidos. Quando ela não tem um comportamento bom por ela mesma, aí o adulto também dá o castigo. Retira dela um benefício que ela tem, uma brincadeira, um passeio. A nossa vida teria que ser desenvolvida pela compreensão. Para os nossos filhos, teríamos que nos tornarmos assim firmes e definidos em relação aos ensinos, para que nós também não venhamos a fazer esse jogo de ter que ter uma punição, andar naquela condição do equilíbrio na vida. Então o terceiro mandamento é essa condição bem importante, que nós é que temos que fazer a referência de ir observando qual é a finalidade que nós temos, para que nós viemos para essa terra, o procedimento de termos a força para resolver o nosso ontem, o nosso passado, a nossa maneira de ser e aquela condição bem importante para nos tornarmos melhores. Isso é físico. O procedimento que nós precisamos de ter para nós termos a condição de conviver conosco. Se nós não fizermos um trabalho assim, de santificar o dia do descanso, de ir observando como nós caminhamos no dia anterior e como nós precisamos de caminharmos agora na sequência dos dias, nós vamos caminhando. E se nós vamos caminhando de qualquer maneira, aquela condição bem séria assim. Porque para eu voltar para a pátria do Espírito, eu tenho que saber o caminho. Então eu tenho que conhecer as leis. Eu tenho que voltar a ter a força que eu tive quando eu cheguei nessa terra. Porque eu, quando era pequenininho, eu não lembro de como é que eu me comportei. Mas eu vendo hoje os meus descendentes e os descendentes de conhecidos, eu vejo que eles têm uma força. E essa força dura até determinados anos. Porque depois a pessoa fica envolta com as coisas de matéria grosseira e ela vai esquecendo dela. Isso é uma condição bem importante assim. Então a pessoa tem que lembrar assim, ela é que tem que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade para que ela tenha a clareza. Porque quando a pessoa tem um conhecimento, então essa clareza é da pessoa. Ela é que tem que observar que ela tem que ter a clareza. Porque não tem uma maneira de ter uma fé se não tiver a compreensão. Porque naquela condição de ter uma fé, a pessoa tem que conhecer os ensinos, para ela saber a proporção do caminho que ela tem que caminhar, da fé que ela precisa de ter, do pedido, das conversas que ela passa a ter com ela mesma, essa orientação. A fé é com o conhecimento, porque a pessoa vai fazendo uma avaliação de como ela é e o procedimento que ela precisa de continuar tendo. Para voltarmos para a pátria do Espírito, tem que ser com clareza. Então, santificar o dia de descanso é ir observando como nós caminhamos os 6 dias anteriores.